Maravilha. Bora falar sobre esse gráfico tão interessante para a gente, é o box plot. O gráfico de caixa, né, a plotagem de caixa é fabulosa para a gente ver outliers, né, a gente ver valores e analisar como que estão nossos dados. É uma coisa interessante porque esses outliers que acontecem, a melhor forma de visualização que eu vejo hoje, literalmente, é pelo gráfico box plot. Ele é a melhor ferramenta visual de mostrar quando a gente tem valores que estão saindo do conjunto normal, né? Então, começando a nossa brincadeira, nosso objetivo, então, é ver como montar esses gráficos do box plot. Vou utilizar aqui, opa, dei errado aqui. Vou utilizar aqui algumas bibliotecas para a gente brincar. Se você fizer uso somente da Matplotlib, é boa, mas o Matplotlib tem os gráficos feinhos. Tem os gráficos feinhos. Deixa eu ver aqui, cadê? Eu acho que a gente estava... Cheguei a usar, não. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente tem... A gente vai mostrar aqui. Olha lá o resultado do nosso Matplotlib. Acho que eu não imprimi. Olha lá. Deixa eu reconectar esse cara aqui e reexecutar tudo antes, só para a gente ver o gráfico. A gente vai ver o gráfico primeiro, né? Deixa eu mostrar como que tá esse box plot daqui. Esse daqui vai demorar um pouquinho para executar, mas vai chegar lá. O que eu falei, começa a ficar pesado os negócios. Chegando no último já. Tá lá executando, ó. Aqui. É isso que eu falo. O gráfico do Matplotlib é para você ver rapidamente o que, que é. Mas se for utilizar para fazer uma apresentação, para montar um dashboard, alguma coisa do tipo, ele não é legal. Infelizmente, não é legal e é isso. Ele não fica bom como saída dos nossos dados, né? Ele não gera um gráfico de caixa bonitinho, né? Fica meio esquisitão. Por conta disso, eu decidi mostrar para vocês como que a gente pode aprimorar isso, né? Tá aqui. Lembrando que não é necessário fazer no Colab, isso aqui pode ser ignorado, mas se você estiver utilizando um notebook local, pode ser interessante que coloque ele, né? Posso até comentar esse cara aqui que está tudo certo. Então eu fiz o seguinte, eu importei o Seaborn. O que é o Seaborn, né? Só para lembrar, a gente já comentou, mas eu acho legal. O Seaborn é uma biblioteca que implementa melhorias do Matplotlib. Tanto é que é difícil você usar um Seaborn sem usar um Matplot, porque é quase um framework do Matplotlib, né? É bem interessante. Nele tem o dataset, no Seaborn tem o dataset da flor de íris. Eu estou importando já o dataset da flor de íris para a gente ver. E ele mostra para a gente o dataset, olha lá, tudo bonitinho, nosso dataset da flor de íris. Ele pegou aí uma amostragem. Esse cara aqui, que a gente importou do Seaborn, só para a gente ver, já que é uma importação diferente, né? Ele gerou. Vamos ver o que ele devolve, né, para a gente. Ele devolve um Pandas Data Frame. Então, ele devolveu um Pandas Data Frame para a gente. Então, isso aqui é um data frame que a gente consegue manipular. Então, eu chamei de base de dados aqui para a gente ver. Vamos ver como que funciona a impressão de múltiplos box plot com Matplotlib, né? Eu coloquei todos os dados aqui, eu criei setosa, versicolor, virgínica, coloquei os textos para essas flores.
Eu fiz uma iteração enumerando isso aqui, capturando cada uma delas, né? E aí depois peguei os tamanhos desses dados, né? Peguei eles para mostrar, que são essas listas, a gente vai ter os tamanhos. E aí nessa montagem, eu comecei a querer montar um gráfico. Deixa eu mostrar o gráfico que saiu, e aí a gente volta. Olha lá. Montei aqui um gráfico, ó. Aqui eu tenho classe 1, classe 2, o primeiro box plot, o segundo box plot, o terceiro box plot. Cada um para um tipo de flor, né? Então a gente separou por flores. Então, cada um desses daqui, cada desenho desses, cada desenho dessa caixinha, é um tipo de flor. E aí a gente tem o primeiro tipo, o segundo tipo e o terceiro tipo. Quais são eles, né? Os tipos a gente colocou aqui, ó. Setosa, versicolor e virgínica. Setosa, versicolor e virgínica. Você vê que eles têm um comportamento diferente, né? Se você ver aqui, ele está fazendo pelo comprimento das pétalas, né? Então aqui eu tenho o comprimento das pétalas e eu estou analisando cada um deles. Tem um que tem um pontinho que ele destoa, que é um outlier, que fica fora da curva. Isso aqui é interessante a gente ter para ver como que é a representação. O gráfico de box plot por si só fica feio que só, né? Então, por padrão, o box plot, como eu tinha mostrado, ele é sem gracinha. Mas a gente pode melhorar isso daqui, né? A gente começa mudando, e aí por isso que tem a necessidade de importar o Matplotlib, mudando o tamanho da imagem. Eu coloquei que é uma imagem de 11 por 6. Então, de 11 por 6 é a minha imagem. Largura 11, altura 6. Feito isso daí, eu estou chamando os vários plots, né? Então, o boxplot eu estou chamando plt.boxplot. Os dados, que é isso aqui é uma lista com as minhas listas. Tá lá, ó, as minhas listas, uma lista de listas, falando que o vertical é igual a 1 e o pet artist igual a false. E aí eu estou determinando quais são as cores. No caso, eu escolhi aqui cores bem em tons de pastel, né? Cores bem clarinhas, para dar destaque de suavidade, né? Um rosinha, para não ser vermelhão, um azul claro, um light blue, e um light green para ser um verdinho claro também. E aí agora criei aqui um esquema de adicionar os gráficos, né? Então, para adicionar os gráficos, criei lá uma variável C começando em 0, e ele vai pegar a primeira cor, depois a segunda cor, depois a terceira cor. Eu vou iterando e modificando o valor dela aqui. Boxplot.set, né, que aqui já é o meu conjunto de boxplot, e eu estou dizendo para ele montar com uma linha de comprimento 3. Ela é mais grossinha, ela não sai um pouquinho daquele padrão, né? E aí ele vai montar para a gente todos os plots. Agora, criando aqui uma segunda cor, né? Fiz da seguinte forma. As linhas que vão contornar o gráfico, se você perceber, né? Montei o gráfico aqui da corzinha, as linhas que irão contornar o gráfico, né? Vai ser pink, azul claro e verde claro. Mandei gerar novamente o nosso box plot. Depois, rodei mais uma vez, só para ir montando cada um deles. E no final, a gente tem o nosso box plot impresso aqui. Feito com título, XY, X, o X label e o Y label, o title, né? Que são os títulos e as colocações. Fica legal a visualização. Você pode dar uma melhorada nesse cara, pode dar uma melhorada nele. A melhorada que você pode dar, por exemplo, agora você poderia mudar o perfil, né? De vertical, que é 1, você pode colocar ele horizontal. E você pode ver que aqui eu não fiz nenhum ajuste das cores, né? Esse ajuste de cores, eu sou sincero, eu acho muito difícil. Eu não guardo, eu não sou bom com ajustes de características de frufru, né? Como, né, depois eu tenho que marcar o tempo desse vídeo e mandar para o professor Dionísio, só para ele lembrar que eu gosto muito dele.
E tem os ajustes de frufru do gráfico. Eu não sou muito bom de montar isso daí, eu não tenho esse perfil. Aqui, a gente vê muito esse formato daqui na horizontal, né? Quando a gente vai fazer análise de feature importance. Análise de feature importance, normalmente a gente usa boxplot para mostrar a importância de cada uma das features, né? Então aqui eu tenho a mediana dos dados, e aqui o primeiro quartil e o terceiro quartil. Então, mediana, primeiro, segundo, né? O primeiro e terceiro. O quartil 2 está aqui no meio, é a mediana, né? Então a gente tem lá, e aqui não é o menor e o maior valor. Aqui, na verdade, desse ponto, a gente está colocando desvio padrão para cá, menos desvio padrão, mais desvio padrão. Então, você vê que tem desvios padrões grandes, né? E aí, você fazendo o cálculo, está dando essas diferenças daqui do desvio padrão. O que vai acontecer nesse caso daqui agora? A gente vai utilizar uma coloração diferente do boxplot. Olha só que legalzinho. A gente pode fazer ele com o preenchimento com uma determinada cor. Então, a gente colocou ele em cinza, a borda em cinza, só que ele é preenchido com outra cor. Então, agora a gente mudou aqui as características que a caixa dele, na verdade, a cor dele é cinza, e a gente vai mudar a cor da face colocando uma dessas cores daqui, que é o rosa, o azul clarinho ou o verde claro. Então a gente consegue dar um ajuste, fica legal, dar uma melhorada na cor do gráfico, né? Temos também a possibilidade de dar uma ajustadinha nisso daqui, fazendo essa quebra. E essa quebra daqui é bem legal, né? Quando a gente faz a montagem do nosso... Cadê? Oi? Não tô vendo. Aqui. Quando a gente faz a montagem do nosso boxplot, às vezes a gente quer dar um destaquezinho, né? Eu sinto mal falando isso, mas é verdade. A gente quer fazer um ajuste visual para ficar mais agradável a quem vê. Normalmente, quando a gente faz análise de dados, vocês já perceberam, a gente não precisa ter nenhuma saída gráfica, é tudo número para a gente, né? E aí as pessoas querem ver coisas bonitinhas, querem entender graficamente. Se você for, por exemplo, para a área de engenharia, engenheiro adora gráfico. Se você for para a área matemática, apresentar isso aqui para estatístico, matemático, boxplot vai ser deleite para eles, né? Então, quanto mais arrumado o gráfico a ser apresentado, você já ganha a apresentação, pontos de apresentação, né? É interessante fazer ajustes na apresentação. Não estou falando que isso daqui é essencial. Eu estou falando que é um ponto que vai dar mais visibilidade e valor, principalmente se você quiser criar uma solução gerencial ou um produto, né? Que esses dados aqui, o produto é esse. Você montando o dash de análise, melhorando a apresentação dos gráficos, fica muito bom. Montando agora um boxplot simples, né? Opa. Com o Seaborn, né? Vamos ver a diferença com o Seaborn agora. Olha só que legal. Viram que dá uma diferença visual gritante, né? Aqui, para eu poder ver qual que é a mediana desse outro, eu tenho que ficar passando, colocar. Se o cara tiver impresso aqui, ele vai colocar uma folhinha para ver até onde está indo do outro lado. Aqui eu tenho algumas linhas de tendência que já me ajudam. Aqui, a mediana está lá no 6,5. Aqui está abaixo do 6, deve ser um 5,9. Aqui está no 5. Então, eu consigo ver facilmente os valores, né? E tem uma impressão com uma legenda, e uma legenda que já ajuda também a entender o que é cada um desses dados. Apesar de ter ele aqui embaixo, né? Os títulos embaixo, que aqui em cima a gente estava usando os números, aqui a gente já está usando os títulos, melhora um pouco, né? Então, como que podemos montar essa figura, né?
Então, um white grid, né, que a gente tem, o box plot, a gente vai passar a espécies, o sepal length, que vai ser o comprimento da sépala, os nossos dados, o ru, que vai ser a espécies, a largura da linha vai ser 5, ela ficou mais grossinha, e a nossa paleta é esse terceiro conjunto que defini, cadê? 7, 3, deve estar aqui para cima. Perdão, esses caras é um conjunto pré-determinado deles, né? E ele já tem lá o conjunto paleta de cores, ele já tem um conjuntinho que dentro do box plot, que vai ser esse conjunto de cores que foi selecionado. A gente consegue melhorar mais ainda, né? Fazendo com um gráfico de dispersão em cima do Seaborn, fica bem da hora isso daqui. Então, você tem a junção de dois gráficos, né? Olha só como que estão os nossos dados. Os nossos dados, eles estão dispersos aqui. Olha lá o outlier. Viu o ponto aqui? A gente fez um gráfico de dispersão dentro em cima do box plot, né? Então, box plot, depois a gente fez um gráfico de dispersão para ver aonde que estão os nossos pontos. Esses são os pontos médios, e aí você tem os que estão para cima e para baixo da mediana, e aí você tem um que está saindo um pouco fora. E os demais, né? Olha só que legal a apresentação. Isso daqui, para uma apresentação é, explicativa, é muito atrativo, né? Você consegue molhar o bico já do observador só com um gráfico bonitinho assim, né? Vamos ver esse cara aqui. Isso aqui é legal, porque agora a gente tem o strip plot, né, que é o gráfico de dispersão do Seaborn. Então você vai pegar agora e criar a figura, vai atribuir o seu gráfico para uma variável qualquer, chamei de AX aqui, e agora ele tem, dentro do AX, ele tem, não é variável qualquer não, esse daqui é o valor de uma variável do matplotlib. O AX eu estou atribuindo o meu gráfico de caixa, né? O boxplot. E aí a gente tem o nosso gráfico de dispersão, que também estou atribuindo. Então ele vai colocando um sobre o outro, ele vai empilhando isso daqui. Tomar cuidado, porque a ordem importa. O primeiro inserido é quem fica por baixo. Depois ele imprimiu um, vai colocar o outro por cima desse daqui. Então, se ele colocar por cima a caixa, ele vai esconder os dados quando for o de dispersão primeiro. Se você inverter a ordem, isso daqui fica estranho. Então, só para a gente ver. Se inverter a ordem aqui, olha lá. Acho que ele ficou bom. Eu não sabia que ele ficava bem desse jeito, não. Olha, atualizaram, porque na versão antiga, deve ser versão, porque na versão antiga que eu estava utilizando, eu comecei a trabalhar com isso aqui já tem algum tempo, né? Eu tenho pelo menos uns 3 anos que eu tenho feito impressões e trabalhos que usam gráficos. A versão anterior ele colocava na ordem de empilhamento e escondia os pontos. Então, legal que já ajustaram quando for uma caixa fica por trás e quando for dispersão fica pela frente. Um ajuste fino bacana. Gostei. Essa aqui, né, quando eu comecei, tinha que pensar nisso daí. Tá ficando cada vez melhor. Agora, vamos dar uma olhada nesse cara aqui. Você pode fazer o ajustezinho, né? De colocar lá uma marcação que ele aponta, né? Fica quase como uma seta para onde é a mediana dos dados. Isso daqui ajuda bastante, né? Fica um dado legal, né? Que eu acho que fica muito bacana. Só colocar o, o note como true, que ele faz isso aqui, esse apontamento. Agora eu vou pedir a seriedade de vossas senhorias, porque esse gráfico de violino, ele é interessante, mas gera piadinha sempre. Então já estou avisando que por gentileza, segurem a piada. Vou rodar esse gráfico de violino daqui. O gráfico de violino, ele faz um ajuste com base nos dados, né? Aonde tem mais dados, ele vai ficar mais largo. Então, não é uma caixa reta.
ele vai fazer uma curvatura mostrando aonde é mais larga, né, a distância entre a borda esquerda e direita do gráfico, quer dizer que eu tenho mais dados naquela região. Então, provavelmente, esse aqui, vendo isso aqui, tem mais dados aqui. Ele vai ficar mais largo aqui e aqui ele tem menos. Ele vai ficar mais estreitinho aqui. Ele vai fazer um desenho em cima disso daí. Rodando esse cara aqui, o gráfico de violino, ele mostra esse formato daqui. Ele é um gráfico de dispersão, né, de dispersão, é um gráfico de box plot, que ele mostra como que os dados estão agrupados, né, a dispersão deles. Eu disse que precisa ter seriedade para essa visualização daqui, né? Vamos entender esse gráfico daqui. Assim como a gente tem o box plot, a gente tem o violin plot. Ele é muito similar até nos parâmetros, né? Só que ele muda esse formato. Você tem lá os seus dados, olha lá, aqui fica o ponto central, que é a mediana dos seus dados. Aí você tem, olha lá, parte de cima, parte de baixo. Então você tem o primeiro quartil, o primeiro quartil e o terceiro quartil. O segundo está aqui, tá aqui. Aí aqui, essa ponta e essa ponta daqui são literalmente essas daqui, que é a parte de cima e de baixo do gráfico, né? Que são os desvios padrões para cima e para baixo. E aqui é onde estão os dados. Aqui, ó, acumulação, ele vê e monta. E ele faz, né, aqui nesse ponto, ó, em torno, um pouco abaixo da mediana, ele tem mais dados concentrados, ó. Se você olhar aqui em cima, é exatamente isso, ó. Em torno da mediana, ele tem mais dados concentrados, então ele fica mais gordinho ali. Aqui para cima é menos, então ele vai afunilando aqui para cima. Olha esse daqui, fica bem na mediana, que ele tem uma grande quantidade. Olha como que tem pontinho aqui em torno da mediana. Então ele fica cheinho em torno da mediana e nas extremidades ele fica mais afinado, né? Então, é essa característica do gráfico de violino, que também é um gráfico legal para poder ser apresentado, porque ele mostra, né, a utilização, o agrupamento dos teus dados, aonde que eles estão. Isso aqui fica quase, se você lembrar, né, se você quiser pensar um pouco e fazer essa analogia, é quase você pegar um histograma. Então, ele tem quase um histograma, né? Se você deitasse esse cara aqui, pegasse só a metade dele, isso aqui é quase um histograma, né? Mostrando a concentração dos seus dados, aonde que estão. Então, fica bacana que dá para ver como que seus gráficos, como que seus dados estão. Então, esse daqui é um pouco da utilização do Seaborn, do Matplotlib, para a geração de gráficos um pouco mais caprichados, né? Que tenham um pouco mais de detalhamento, trabalho, e é interessante. Eu gosto muito da visualização do boxplot com o gráfico de dispersão, ou somente o boxplot, eu acho ótimo isso daqui. Legenda é um negócio importante, porque às vezes a gente precisa ter a bendita da legenda. A legenda faz diferença, então, por exemplo, se eu tirar a legenda, o gráfico ele aparece bonitinho, tem as informações, mas ele não fica tão interessante. Quando eu coloco a legenda novamente, você vê que aparece, né, informações mais claras. Bate o olho, você já sabe que a gente está se referenciando a espécies e cada cor é uma determinada espécie. Então facilita o entendimento no gráfico, ajuda. Você não precisa montar fora, isso aqui fica bem bacana. É bem simples a ideia, né? Eu recomendo muito, se você for para a área de análise de dados, começar a estudar um pouco de gráficos e plotagem, se você principalmente for trabalhar com a parte de, de apresentação de resultados da tua análise, né? Se você for para a parte de criação e tratamento de modelo, os gráficos não precisam ser tão bonitinhos, eles precisam ser entendidos. Se você usar um gráfico para entender o comportamento de um determinado modelo, eu acho que já é ótimo, isso daí já facilita a tua vida. Então, para entender o comportamento, eu acho maravilhoso
que é o que a gente usa bastante nessa disciplina. Eu não foco na disciplina de inteligência artificial a parte de visualização de dados, né? O objetivo dela é você aprender inteligência artificial e alguns algoritmos de machine learning e algumas técnicas de machine learning. Obviamente, a gente faz a gente faz muito de data, de análise de dados, limpeza de dados, transformação de dados e um pouquinho de visualização, né? Mas não é muito também. A parte de visualização nossa é bem pequena comparado ao que você pode fazer de visualização de dados. Então, fica a dica. Se houver interesse, eu estou aqui simplesmente para dar um exemplo e mostrar o que pode ser feito. Se houver interesse, a gente pode conversar e ver o que pode ser feito, o que pode ser estudado, o foco que vale a pena, né? Como eu estou mostrando análise de dados, eu vou falar uma coisa importante, né? Eu gosto muito daquele livro Data Visualization. Eu vou ter que pesquisar ele. Data Visualization. Só deixa eu dar uma data. Storytelling com dados. Storytelling com dados. Esse livro é muito legal. O Storytelling com dados é um livro que, para quem é front-end e gosta de dados, né, e quer ir para a parte de visualização de dados, ele é interessantíssimo. Não só para a parte de dados, né, mas quando você monta um sistema e você tem que apresentar informações gráficas ao usuário, ele mostra quais são as melhores técnicas que você pode utilizar para tornar a visualização significativa, interessante e atrativa, né? Então, além de ter significado, ela ser visualmente atrativa, então bater os olhos, falar, olha, que legal, gráfico bonito, mas o que adianta ter um gráfico bonito se ele não me diz bolhufas, né? Então, é muito importante você pensar se for teu objetivo, se for teu interesse, né, a parte de análise de dados, e você quiser focar em visualização de dados, que é uma parte que rende bastante também, é muito legal você estudar o storytelling com dados. Recomendo esse livro, bacana. Mas também recomendo se você precisar usar para a sua vida profissional, para montagem de apresentações, relatórios técnicos, ou até mesmo gráficos em seus sistemas. Qual é a melhor forma de apresentar um gráfico? Que gráfico melhor se adequa? Quais gráficos você deveria evitar? É um livro interessante. Dica de leitura, então. Beleza? Dúvidas? Negativo.